No dia do meu aniversário, minha vida mudou para sempre. Eu estava presa em um carro após um acidente coberta de sangue, enquanto meu marido, Bruno, escolhia salvar outra mulher. Camille, seu primeiro amor. Ele me deixou lá dizendo friamente: ela está grávida, há 2 vidas em jogo. Naquele momento, entendi que o amor que ele dizia sentir por mim não era real. Sobrevivi, mas não saí ilesa. O acidente levou meu bebê e me deixou marcas que Bruno nunca poderia apagar. Quando vi o vídeo dele salvando Camille se espalhar na internet como um herói, percebi que estava sozinha. Seus amigos ainda zombavam de mim, mostrando o vídeo e me provocando. Margarete, você não vai ser mesquinha, vai? Mas naquele momento, algo mudou dentro de mim. O ambiente em casa estava tenso. Margarete e Bruno estavam na sala de estar, mas havia um silêncio pesado entre eles, como se uma parede invisível os separasse. Ele nem havia parabenizado ela por seu aniversário ou trazido um presente. Ela o observava, tentando esconder a frustração que estava crescendo dentro dela. Bruno, por sua vez, parecia perdido em seus próprios pensamentos, distante. Algo estava claramente errado entre eles, mas Margarete não conseguia entender o que. Ela tinha tentado falar, tentado encontrar uma conexão, mas ele estava sempre ocupado demais ou distante demais. Bruno, você tem me evitado. Eu não sei o que está acontecendo, Margarete disse, a voz tremendo levemente, não por raiva, mas por tristeza. Ela se sentia rejeitada, ignorada. A gravidez estava consumindo seus pensamentos, e ela ainda não sabia como contar a Bruno. Não queria que ele pensasse que ela estava buscando algo dele, como se estivesse esperando uma resposta de compaixão ou ajuda. Ela queria que fosse algo natural, mas não conseguia mais ignorar o abismo que se formava entre eles. Bruno, sentado no sofá, olhou para ela brevemente, sem fazer o esforço de manter contato visual. Ele estava tão distante, tão imerso em seus próprios problemas, que sequer parecia perceber a angústia dela. Margarete, eu não estou te evitando. Eu só estou ocupado, Bruno respondeu, sua voz calma, mas sem emoção. Ele não parecia entender o quanto suas palavras estavam machucando Margarete. Não havia aquele tom familiar de carinho, aquele sorriso que costumava trazê-la para perto. Tudo que ela sentia era a frieza dele. O que é isso, Bruno? Você não vê que está se afastando? Eu estou aqui tentando falar com você, e você simplesmente se fecha. Está tudo tão difícil, e você sequer nota, Margarete falou, a frustração tomando conta. Seu peito apertava com a necessidade de falar sobre a gravidez, de compartilhar a alegria e o medo que sentia, mas ela não sabia como. Não havia mais um momento certo, e ela sentia que se falasse agora, ele iria se afastar ainda mais. Bruno suspirou e por um momento, pareceu querer dizer algo, mas logo desistiu. Ele se levantou, pegou a chave do carro e caminhou em direção à porta. Eu preciso sair um pouco, ele disse, quase sem olhar para ela. Margarete ficou ali, paralisada, observando sair. O som da porta se fechando ecoou pelo corredor vazio. Ela sentiu o peso da solidão se instalar de vez. Ela olhou para o celular, sem coragem de ligar para ele, sem saber o que mais poderia dizer. O sentimento de abandono foi sufocante. Sem pensar muito, ela pegou as chaves do carro. O ar fora de casa parecia mais fresco, e ela precisava disso. Um momento para si mesma. Ela saiu pela porta, trancando a casa atrás de si, e entrou no carro. Não sabia para onde estava indo, mas a vontade de fugir daquele ambiente pesado a impulsionava. O carro acelerava pelas ruas desertas, e Margarete sentia a pressa em seus pulmões, como se estivesse fugindo de algo, embora não soubesse exatamente o que. Seus pensamentos estavam em um turbilhão, tudo ao redor parecia distante e borrado, enquanto a frustração e a angústia a consumiam. O vento forte batia em seu rosto, mas não havia alívio. Ela não conseguia encontrar paz. Ela andava pela estrada deserta, na escuridão da noite. Então, sem perceber, ela entrou em uma curva fechada. O carro derrapou, e ela tentou freneticamente corrigir a direção, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. O som do metal retorcendo e do vidro estilhaçando preencheu o ar. O corpo de Margarete foi lançado contra o volante, e a dor foi imediata e insuportável. Ela ficou ali desorientada, com a respiração ofegante e uma sensação de frio se espalhando pelo corpo. Foi quando percebeu. A dor em seu abdômen, o sangue, uma sensação de vazio. O pânico tomou conta dela. O bebê. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas o medo se apoderou de seu coração. Sentia como se o mundo tivesse parado, como se o que mais amava estivesse se desvanecendo antes mesmo de poder segurar. O choro desesperado ficou preso em sua garganta, e a escuridão a envolveu rapidamente. Quando acordei no hospital, a dor era insuportável.
Fisicamente eu estava fraca, mas o que me destruía era a dor emocional. Bruno não estava lá comigo. Em vez disso, ele estava com Camille, segurando sua mão e garantindo que ela ficasse bem. Ele sequer sabia que eu tinha perdido o nosso bebê. Para ele, meu sofrimento era invisível. No meu celular, o vídeo dele salvando Camille continuava rodando. Eles se olhavam de forma tão apaixonada que os comentários estavam cheios de elogios. Um herói salvando sua amada. Que casal perfeito! Era como se eu fosse a estranha em minha própria vida. Bruno havia me prometido amor e cuidado, mas tudo o que recebi foi abandono. Ainda no hospital, eu o confrontei. Perguntei com calma: você estava com Camille, não estava? Ele não negou. Apenas disse: Margarete, ela está grávida. Preciso cuidar dela. Essas palavras foram o suficiente para que eu tomasse minha decisão. Nosso casamento havia acabado. Não havia mais nada ali para mim. Eu sabia que não poderia continuar naquele casamento. Assim que recebi alta, comecei a planejar minha saída. Bruno parecia alheio à minha dor, tratando tudo com a mesma frieza de sempre. Ele chegou a dizer: Margarete, você está exagerando. É só uma fase. Quando Camille tiver o bebê, as coisas voltarão ao normal. Mas o que ele não entendia é que nunca houve um normal para nós. Depois de alguns dias em casa, arrumei minhas coisas e enviei uma mensagem clara para Bruno: quero o divórcio. Ele riu, como se fosse mais um de meus dramas, mas eu estava séria. Bruno tentou argumentar: Margarete, isso é por causa do seu aniversário? Eu posso compensar, vamos a um restaurante qualquer dia. Essas palavras só me fizeram perceber o quanto ele nunca me enxergou de verdade. Enquanto ele se preocupava com Camille, eu estava reconstruindo minha vida. Aceitei uma proposta de trabalho no exterior que havia recusado meses atrás. Não havia mais motivos para ficar. Antes de partir, deixei os papéis do divórcio assinados e uma mensagem: espero que você encontre sua felicidade, porque eu vou buscar a minha. Bruno conheceu Camille quando eram jovens, ainda adolescentes. Eles cresceram na mesma cidade, seus pais eram amigos próximos, e o destino os aproximou em várias ocasiões. O relacionamento deles começou de forma inocente, como uma amizade, mas rapidamente evoluiu para algo mais intenso. Camille sempre foi a garota encantadora, com uma beleza que parecia hipnotizar a todos ao seu redor, e Bruno, sendo um rapaz sério e tranquilo, se apaixonou por ela facilmente. Eles estiveram juntos por 7 anos. 7 anos de idas e vindas, de promessas e desentendimentos. Durante esse tempo, Bruno sempre foi dedicado, mas o relacionamento com Camille nunca foi fácil. Ela tinha uma natureza imprevisível, sempre buscando novas emoções e aventuras, enquanto Bruno tentava com todas as forças oferecer-lhe a estabilidade que ele achava que ela precisava. Mas por mais que ele se dedicasse, Camille parecia estar sempre em busca de algo mais, algo que ele não poderia dar. Quando os dois terminaram, Bruno ficou devastado, mas Camille seguiu em frente, como sempre fazia, com seu charme e sua energia vibrante. Para Bruno, a dor da separação foi profunda, mas ele acreditava que com o tempo poderia seguir em frente. No entanto, quando Camille retornou à cidade, anos depois, grávida de outro homem, tudo mudou. O casamento comigo, Margarete, foi uma tentativa de seguir em frente, de deixar para trás o ciclo turbulento com Camille. Mas quando ela apareceu de volta, grávida e em busca de apoio, tudo que Bruno havia tentado construir ao meu lado desmoronou. Camille sabia exatamente como mexer com ele, e quando ele a olhou, com o medo em seus olhos de perder o que ela trazia de volta, ficou claro que o passado deles nunca havia sido realmente enterrado. Ele começou a se afastar, gradualmente, de tudo que havia construído com a gente, com o relacionamento que ele dizia querer comigo. Sua dedicação a Camille, que antes era apenas um eco do passado, ressurgiu com força. Não importava o quanto ele tentasse negar, ela ainda tinha um poder sobre ele que ele não conseguia controlar. Eu via isso em seus olhos, no jeito como ele falava sobre ela, como ele mudava de atitude sempre que Camille aparecia. Algo em mim começou a se quebrar, uma parte da confiança que ainda sobrava entre nós desmoronou como um castelo de cartas. Ele não estava mais ali comigo, e eu não sabia mais quem ele era. Em uma das tantas discussões sobre Camille, Bruno me disse, com uma calma desconcertante: Margarete, você precisa entender. Ela está grávida. Ela precisa de mim. O que ele não percebia era que ele já não estava sendo marido para mim. As palavras dele eram uma faca em meu coração, como se a minha dor fosse irrelevante comparada à dor que ele imaginava que Camille estivesse sentindo. Tudo que eu tinha dado a ele, tudo que tínhamos construído juntos, parecia não valer nada mais do que o gesto heróico de salvar sua ex-amante. E foi nesse momento que eu percebi que meu casamento não passava de uma mentira construída em cima de promessas vazias. Bruno não queria mais lutar por nós.
Ele queria lutar pelo que Camille representava para ele, uma chance de reescrever um passado que ele nunca superou. Eu, por outro lado, já estava exausta. Fiquei de braços cruzados, observando tudo acontecer ao meu redor, mas sem saber o que fazer. A única coisa que eu sabia era que não poderia mais viver na sombra do passado dele. A única coisa que eu queria era seguir em frente com ou sem ele. Foi quando tomei a decisão definitiva de pedir o divórcio. Eu não era mais a mulher dele, eu era apenas um estorvo para seus sentimentos de culpa e necessidade de consertar o que estava quebrado há tanto tempo. Quando finalmente falei em voz alta, quando finalmente escrevi os papéis, senti que estava me libertando de uma prisão que eu mesma havia construído. E de alguma forma, aquele ato, simples e definitivo, trouxe uma sensação de alívio que eu não imaginava ser possível. O divórcio foi finalizado sem resistência. Bruno parecia determinado a manter sua vida com Camille, sem olhar para trás. Eu, por outro lado, me concentrei no meu futuro. Nos meses seguintes, minha rotina se tornou uma nova realidade. Novos desafios, novos objetivos. A dor ainda estava lá, mas aprendi a conviver com ela. Eu estava finalmente livre, ou pelo menos era assim que eu pensava. Enquanto isso, as notícias sobre Bruno e Camille começaram a circular. Fui contactada por amigos em comum que me contaram como Bruno e Camille estavam se exibindo, com ela se vangloriando das bênçãos que ele lhe dava, como se eu fosse uma lembrança distante. Não me importava, ou ao menos tentava não me importar. No entanto, algo dentro de mim ainda sentia uma pontada de raiva. Era como se eles não tivessem respeito algum pelo que fomos, pelo que passamos. Um dia, enquanto navegava nas redes sociais, vi uma postagem de Camille. Ela estava com Bruno, ambos sorrindo e felizes, e a legenda dizia: "Meu Bruno será o melhor pai do mundo." Algo dentro de mim se quebrou ao ler aquelas palavras. Ele e Camille estavam esperando um filho. A notícia me atingiu como um soco no estômago, mas desta vez, algo dentro de mim não cedeu à dor. Eu já não era mais parte de sua vida, mas ainda era impossível não sentir a dor de saber que tudo que Bruno e eu construímos havia sido destruído por uma mentira. O destino tem uma maneira estranha de nos surpreender. Um dia, enquanto assistia a um programa de televisão, algo me chamou a atenção. Era um talk show que eu costumava assistir esporadicamente, mas naquela tarde, algo estava diferente. A apresentadora Lara tinha uma presença imponente, e seu carisma imediatamente me prendeu. Quando ela começou a falar sobre sua carreira e vida pessoal, uma história se desenrolou. Lara mencionou com um sorriso enigmático que havia sido traída por um homem com quem teve um longo relacionamento. A descrição que ela deu era incrivelmente familiar. As palavras abandonadas, substituída por uma mulher mais jovem, mais atraente, ecoaram em minha mente. E então ela mencionou o nome dele, Bruno Nolasco. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Lá estava ela, uma mulher poderosa, bonita e bem-sucedida, falando sobre sua dor da mesma maneira que eu havia falado. Ela estava falando sobre Bruno. Eu não sabia quem ela era antes, mas naquele momento, tudo se encaixou. Lara, a apresentadora famosa, havia sido trocada por Camille, assim como eu. Fiquei obcecada pela ideia de que alguém tão forte, alguém com tanta influência, pudesse ter sido feita de tola da mesma forma que eu. Havia um rancor profundo, uma necessidade de justiça ainda não realizada, então decidi procurar por ela. Nos dias seguintes, comecei a investigar mais sobre Lara. Descobri que ela e Bruno tinham se envolvido anos atrás, e que a relação deles teve um fim abrupto quando Camille entrou na vida dele. Lara nunca havia falado publicamente sobre isso, mas as notícias nos bastidores eram claras. Ela estava destruída, mas nunca contou sua história. Agora sabia que não podia deixar isso passar. Poderíamos expor a verdade que todos estavam tentando esconder. Entrei em contato com Lara e, para minha surpresa, ela concordou em se encontrar comigo. Quando nos encontramos, fiquei impressionada com sua frieza. Era exatamente como eu imaginava. Ela sabia como manipular a mídia, como controlar a narrativa. Durante nossa conversa, Lara me contou mais sobre seu passado com Bruno e como ele, mais uma vez, a havia deixado por Camille. Como ele, mais uma vez, havia se entregado àquela mulher que, de algum modo, sempre soubera como se infiltrar na vida de quem amava Bruno. Foi então que, com um olhar determinado, Lara me disse: "Se você quer que ele sofra, eu posso te ajudar. Não basta apenas se vingar de Camille. Temos que destruir os dois. Expor Bruno por quem ele realmente é e mostrar a todos quem ele é. Eles precisam pagar por tudo que fizeram." A partir daquele momento, um plano começou a tomar forma na minha mente. Um plano de vingança que não só destruiria Bruno e Camille, mas também traria à tona todas as mentiras que eles haviam mantido escondido. O dia do programa chegou. Eu estava pronta. A vingança estava prestes a ser servida, e dessa vez, não seria em silêncio.
Quando entrei no palco do talk show de Lara, algo dentro de mim se acendeu. O estúdio estava iluminado, a plateia cheia, mas nada me parecia tão real quanto aquele momento. Eu sabia que estava prestes a mudar a vida de Bruno e Camille para sempre. Lara me apresentou com um sorriso frio e uma expressão que refletia a cumplicidade entre nós. Quando ela me passou o microfone, senti a pressão de todos os olhos sobre mim. Olhei diretamente para a câmera, e com uma calma mortal, comecei a contar minha história. Eu sou Margarete, ex-esposa de Bruno Nolasco. E há alguns meses, meu mundo desmoronou quando ele escolheu salvar sua amante, Camille, enquanto eu tinha sofrido um acidente de carro, sangrando e quase morrendo. O pior de tudo? Naquela noite, eu perdi o nosso bebê, e ele não fez nada para nos salvar. Ele preferiu correr para ela. Houve um silêncio total na plateia. Eles estavam em choque, mas o que eu estava prestes a dizer não era nem metade do que estava por vir. E eu não sou a única mulher que Bruno destruiu. Lara, aqui ao meu lado, também foi trocada por Camille. Bruno fez o mesmo com ela, abandonou-a pelo mesmo tipo de mulher, pela mesma amante. Ele nunca foi digno da confiança de nenhuma de nós. A plateia começou a murmurar e Lara, com um sorriso vitorioso, tomou a palavra. A história de Margarete é a minha também. Eu vivi a dor de ser deixada para trás por Bruno. E agora, com a coragem de Margarete, estamos expondo a verdade. Em seguida, continuei. Camille não é a vítima que ela diz ser. Ela usou Bruno para apagar todos os outros relacionamentos que ele teve, manipulado ele com o mesmo charme que usou comigo. E tudo isso, por fim, resultou na minha perda, na perda de nosso filho. Eu não só perdi Bruno, eu perdi a nossa família. Assim que a entrevista terminou, as redes sociais explodiram. O vídeo da revelação foi compartilhado em segundos, e os tabloides não paravam de falar sobre o escândalo. Camille, que sempre foi a estrela das redes sociais, agora estava no centro da maior humilhação de sua vida. As verdades estavam finalmente sendo expostas, e a imagem de Bruno como o marido perfeito, o herói salvador, se desfez em minutos. A vingança foi doce, mas não foi sobre destruir Camille ou Bruno. Foi sobre me libertar de tudo que eles representavam, sobre mostrar a todos que a dor e o sofrimento que eles causaram tinham consequências. O impacto do escândalo foi devastador para Bruno e Camille. Bruno, que antes era respeitado como médico, viu sua carreira desmoronar. Perdeu o emprego no hospital e, devido à investigação sobre seu comportamento inadequado, foi amplamente difamado na mídia. Nenhum outro hospital quis contratá-lo, e sua reputação de médico-herói foi destruída de forma irreversível. Ele agora enfrentava um futuro incerto, marcado pela vergonha e pela perda daquilo que ele mais valorizava. Camille, que sempre teve uma presença forte nas redes sociais como influenciadora, também foi vítima da fúria do público. Com a revelação de seu envolvimento com Bruno, as críticas se multiplicaram. Comentários cruéis e ataques constantes inundaram suas contas, forçando-a a desativar suas redes sociais. Sua imagem de mulher perfeita foi despedaçada, e sua vida pública, que ela sempre manteve cuidadosamente curada, foi arruinada. Juntos, Bruno e Camille ficaram isolados, afastados de seus círculos sociais e profissionais. A situação financeira de Bruno ficou comprometida, e as oportunidades que antes pareciam infinitas se evaporaram. A destruição de suas vidas foi tão profunda que atingiu todos os aspectos de sua existência, e ambos se viram confrontados com as consequências de suas escolhas, sem mais a glamourização de suas imagens públicas. Após a tempestade que virou sua vida de cabeça para baixo, Margarete encontrou finalmente a paz que tanto buscava. Com o escândalo já resolvido e sua vingança concretizada, ela se dedicou completamente à sua nova jornada de autodescoberta. As cicatrizes do passado começaram a cicatrizar, e a dor que antes parecia insuportável foi suavizando aos poucos, até desaparecer. Ela se concentrou em sua carreira e, com o tempo, encontrou sucesso em seus estudos e no trabalho. Margarete começou a viajar, explorando novos lugares e novas culturas, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve a chance enquanto estava em seu casamento. Em um desses momentos de viagem, Margarete conheceu Lucas, um homem gentil e carinhoso que rapidamente conquistou seu coração. Ele a fez sentir-se especial novamente, não como uma mulher definida pelo sofrimento, mas como uma pessoa inteira e cheia de vida. Ela olhou para trás, para tudo o que passou, e sorriu. O sofrimento havia sido imenso, mas ele a havia transformado em uma mulher mais forte, mais sábia, e muito mais feliz. Meses se passaram e o dia do casamento chegou, e Margarete sentiu uma felicidade genuína que nunca imaginou ser possível. O casamento não era uma fuga, mas a celebração do amor que ela finalmente encontrou. Lucas, com seu olhar carinhoso e sorriso acolhedor, a aguardava no altar,
e ela se sentiu, pela primeira vez, verdadeiramente amada e respeitada por quem ela era. O ambiente estava perfeito. Amigos e familiares reunidos para celebrar o amor que cresceu entre eles, superando as dores do passado. Margaret entrou na igreja com os olhos brilhando, sem mais vestígios de dor ou arrependimento. Cada passo em direção a Lucas era como um novo começo, uma promessa de um futuro cheio de possibilidades. Quando ela disse sim, não era apenas uma promessa de casamento, mas de uma vida inteira que ela escolhera viver ao lado de alguém que a via como sua parceira, e não como um consolo. Lucas a beijou com ternura, e o som da celebração ao redor parecia distante, como se o mundo fosse pequeno demais para conter toda a felicidade que ambos sentiam naquele momento. Alguns meses após o casamento, Margaret e Lucas estavam aproveitando a vida a dois com um amor crescente. Eles viajavam, riam juntos e planejaram uma vida cheia de aventuras. Porém, algo começou a acontecer com Margaret. Pequenos sinais como uma leve náusea e uma falta de apetite a fizeram perceber que algo estava diferente. Ela demorou a acreditar, mas ao fazer o teste de gravidez, não restaram dúvidas. Ela estava esperando um filho de Lucas. Margaret ficou em silêncio por alguns momentos, o coração disparando com a descoberta. Ela nunca imaginou que, após tantas perdas e dificuldades, poderia vivenciar um momento tão alegre e inesperado. Quando ela contou a Lucas, ele olhou para ela, incrédulo por um segundo, antes de tomar seu rosto em suas mãos e sorrir como nunca. O abraço que se seguiria foi a celebração silenciosa de uma vida nova que estavam prestes a criar juntos. Eu vou ser pai, Margaret. Vamos ser pais, Lucas disse, sua voz cheia de emoção. Ela não conseguia conter as lágrimas de felicidade, finalmente entendendo o quanto sua vida havia mudado para melhor. Eles estavam prontos para essa nova fase, com um amor mais forte do que nunca e a promessa de construir uma família baseada em respeito, carinho e apoio mútuo. O tempo passou rápido, e os dois começaram a planejar o futuro com muito mais entusiasmo. Margaret sabia que a vida nunca seria perfeita, mas ao olhar para Lucas e sentir o bebê crescendo em seu ventre, ela sentiu uma paz profunda. Ela finalmente tinha encontrado a verdadeira felicidade. O amor deles havia criado algo maravilhoso, e o melhor ainda estava por vir. E finalmente ela se sentiu livre. Livre de Bruno, livre de Camille, livre da mentira que me aprisionou por tanto tempo. A vida de Bruno nunca seria a mesma depois daquele dia, e a minha vida finalmente começaria novamente. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe o vídeo. A sua participação ajuda muito o canal a crescer. Até o próximo relato!